Vamos começar a nossa live sobre o desafio 3 da jornada do autoconhecimento, né? Essa jornada ela tem 4 desafios, a gente já tá agora finalizando, né? O desafio 3 para amanhã ser lançado o 4º desafio. E assim, a galera tá mandando, né? Vai dando uma diminuída mesmo de quem manda, né? Todos os desafios, isso é normal, tá? Mas tem uma galera bem grande enviando e eu tô muito feliz com isso. O pessoal realmente decidido, né? A participar do desafio e a se transformar. Isso me emociona demais, tá, gente? Eu li todas as atividades enviadas, todas as missões, tudo. E sabe, gente, recentemente, antes da gente começar a falar especificamente do desafio, né? Recentemente aconteceu uma situação que eu acho que vocês acompanharam aí pelos stories, né? Que uma aluna nos contou que viu no Instagram de uma pessoa que ela estava utilizando os nossos posts, né? E aí a gente foi verificar e realmente esse homem, né? Carlos alguma coisa, ele estava realmente usando os meus posts que eu crio, né? As minhas artes, assim, inteira. Ele tirava a logo da Educaetos, botava uma logo de uma escola que ele criou e usava as legendas, né? As minhas legendas, os meus textos, né? Por inteiro na página dele, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu comecei pedindo a ele, né? Aqui pelo Instagram, que ele retirasse. E aí hoje eu encontrei um tempinho para dar uma olhada no Facebook também. E verifiquei que lá também ele estava fazendo a mesma coisa e requisitei a ele novamente que retirasse, né? Mas isso tem me feito pensar muito. As pessoas têm me perguntado, Janaína, você tá chateada? E eu não tô chateada, a palavra não é essa, né? Eu acho assim, se a pessoa utilizar os nossos posts, né? Dando os devidos créditos para Educaetos, citando a fonte, eu me sinto até honrada, isso não me incomoda, né? Eu fico mesmo, assim, chateada de brava, eu não tô. O que eu fico sentida mesmo, assim, eu fico com pena. Eu sei que esse não é um sentimento bom, eu não gosto de ter esse sentimento. Eu acho que é um sentimento que acaba reduzindo muito, né, o valor do outro ser humano. Mas, e isso reforça para mim a importância desse trabalho que a gente está fazendo aqui na Educaetos, né? E é muito interessante, né? Porque eu dei a Educaetos por um processo, gente, de mergulho filosófico e de experiência de vida muito grande que eu passei. Eu dei a Educaetos o nome de Escola de Formação Humana e não de Escola de Formação de Professores. E foi uma coisa que eu decidi por um processo, por um exame muito profundo, sabe? Que eu cheguei a isso. E esse rapaz, além dele estar copiando os posts, ele criou uma escola chamada Educa alguma coisa. E é um nome também que traz o latim, igual etos, e também chamou de Escola de Formação Humana. Então, assim, ele plagiou a própria ideia da escola e foi plagiando todos os posts, né? E aí, o que eu senti com isso, né, gente? A importância desse trabalho, porque a gente tem que auxiliar, a gente tem que encontrar a nossa voz, né? Aquilo que a gente tem que ser, a nossa autenticidade, o nosso caminho único e singular, né? É assim que eu recebi dos meus pais e é isso que eu quero passar para frente para os meus filhos. E acho que é muito isso que eu trago aqui, né? Então, quem tá entrando agora, o que aconteceu? É que eu descobri uma pessoa, né, que estava plagiando toda a Educaetos, né? Todas as minhas postagens por inteiro. E até compartilhei isso no Stories, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui, de fazer uma jornada do autoconhecimento, é muito importante. Para quê? Para que vocês possam encontrar o diferencial que vocês vão deixar no mundo como educadores. Que não necessariamente vai ser igual ao meu e talvez nem parecido. Vai ser da forma como vocês acreditam e sempre tendo como foco, é claro, essa ideia da humanização, que isso é muito importante, né, gente? Agora, se a pessoa pega um post, tira a minha logomarca, coloca a logomarca dele, ele tem uma intenção que não é legal, né? Ele sabe que isso não é... Ainda se proclama aí formador de professores. Não, você não tem condição de formar professores, você tem que formar a si mesmo em primeiro lugar, né? Mas no final das contas, todos nós temos que formar a nós mesmos em primeiro lugar.
Então, essa falha que ele cometeu também não precisa o definir, nem o conheço, né? Ele me bloqueou também, nunca nem pediu desculpa. Mas assim, essa falha que ele cometeu também não vai definir ele para a vida dele toda, né? Assim como acho que a gente comete, todos estamos sujeitos a isso. Agora, é muito importante a gente focar, né, no nosso desenvolvimento. E que bom ter vocês aqui nesse terceiro desafio, caminhando firme e forte. E vamos chegar aí, né? Amanhã vocês vão receber o quarto desafio. Gente, eu vou começar lendo algumas observações que eu recebi aqui, tá? Ó, gente, olha que honra. Eu tô com a presença do meu pai aqui na live. Esse aí, ó, Paulo Mulateiro. Tá aí, ó. Falando de autenticidade, esse é um ser autêntico. Meu pai, ele é um químico sem nunca ter feito química, tá? Ele formulou ao longo da experiência dele algumas fórmulas, né? Ele, vamos dizer assim, recebeu algumas fórmulas incríveis de cosméticos, né? Feitos com produtos amazônicos, com árvores amazônicas, coisas que assim não existe igual. E ele não fez faculdade, nem mestrado, nem doutorado. Meu pai terminou o 2º grau com 60 anos de idade. Eu era estudante de geografia, eu me lembro, eu estava dando uma aula em pré-vestibular, era o meu primeiro ano como professora. Eu lembro eu em cima do tablado, aí meu telefone tocou e eu estava aguardando uma mensagem do coordenador para falar de uma coisa lá que eu nem me lembro. E aí apareceu a mensagem do meu pai falando: tirei 10 em geografia, com 60 anos de idade. Então assim, e seguiu um caminho super autêntico, e o trabalho que ele faz é maravilhoso, é admirado. Hoje ele tem um produto que tem clareado manchas e queimaduras, sabe, gente, de pessoas que passaram por situações bem complicadas, tanto de acidente de avião e outras coisas, e ele tem conseguido clarear essas marcas. Então é um trabalho belíssimo. Então é isso, gente, eu recebi isso dos meus pais, sabe, de ser autêntica, e é isso que eu desejo para todos nós. A gente pode e deve se inspirar em outras pessoas, mas nunca copiar, né, gente, nunca copiar. Bom, vou ler algumas observações para a gente começar naquele clima bonito de gratidão, né? Boa noite, professora Janaína. Meu sentimento nesse momento é de gratidão pela oportunidade de fazer essa jornada. Apesar da minha internet ser muito ruim, estou tentando aproveitar ao máximo. Estou me apaixonando pelo programa Educaetos e por todo o conhecimento transmitido. Por que eu selecionei essa para ler, né? Porque eu sei que os desafios são imensos, tá? É desafio de internet, é de filho, é de home office, é de pouco tempo, enfim. Então, assim, e quem tá vencendo, quem tá superando, quem tá dando um jeito, merece toda a minha admiração, porque eu sei, na rotina do dia a dia, que às vezes não é fácil, mas a decisão de se transformar, ela é muito importante. Ela tem que ser forte, ela tem que ser real, tá? Várias pessoas falando que foi desafiador, tá? Que foi mais difícil, porque foram muitas instruções. Muito, muito obrigada, Janaína, por essa jornada. Estou me descobrindo e redescobrindo a todos os momentos. Estou na licenciatura e muito da sua jornada, né, casa com tudo que eu estou aprendendo e transforma de uma maneira positiva. Uma frase que gostaria de partilhar com você é: Teachers are made, not born. Eu acredito muito que professores são feitos, são produzidos, né, e não nascem professores, né? Eu acredito muito que precisamos de uma formação e muito estudo. O instinto e a vocação são importantes, mas eles somente, né, não se bastam, mas eles são com certeza fundamental também. Mas é preciso estudo, é preciso dedicação e compromisso, como que vocês estão tendo aqui, tá? Muitos agradecimentos, gente, muitas palavras bonitas que eu tenho recebido, muito carinho mesmo, tá? Então, gratidão por isso. Bom, gente, então vamos retomar aqui. O que foi o primeiro desafio? O primeiro desafio a gente falou do discurso, né? Vocês fizeram aqueles discursos maravilhosos, super emocionantes. Depois disso a gente definiu né, o nosso eu me comprometo a, e aí vocês fizeram seus compromissos. Aí a gente pegou esses compromissos e viemos para esse terceiro desafio, onde a gente dividiu ele em 2 partes, tá? A primeira parte do compromisso levou a gente a desenhar o texto da nossa missão. Então essa é a sua missão, é o seu norte que você tem daqui para frente, definido, estabelecido. Guarde com você, leve com você e busque isso na sua trajetória. Ele pode ser alterado? Ele pode ser alterado. E além disso, a gente trabalhou na produção de um quadro dos compromissos, que eu vou falar um pouquinho para vocês também. Mas vamos ler aqui algumas missões que eu acho que vale a pena, tá? Ó,
Conhecer, na medida do possível, as histórias de vida e potencialidades de cada educando. Considerar que cada pessoa tem seu ritmo próprio de aprendizagem. Disciplinar pela autodisciplina e através do exemplo. Lembrar que cada educando é um ser incrível à sua maneira. Buscar promover frequentes oportunidades de autossuperação. Aí, nesse final, o que eu diria para esse professor? Em vez de colocar buscar promover, eu já diria promover, tá? Porque daí é um objetivo, né, dentro da missão, que ele é mais de ação e não de buscar fazer algo, tá? Olha esse que legal também. Demonstrar empatia nas ações realizadas em sala e fora dela. Demonstrar paciência com as dificuldades dos estudantes. Criar brincadeira, jogo de envolvimento e desenvolvimento do grupo de estudantes. Criar atividades que atendam às etapas de desenvolvimento dos estudantes. Demonstrar amor, respeito, empatia, compreensão e compromisso. Vou ler mais uma aqui. Tornar o ambiente de aprendizado mais sereno e produtivo. Incentivar meus alunos a crescerem pessoalmente e desenvolverem, inclusive, inteligência emocional. Visar metodologias de ensino. Fornecer atividades extras para auxiliá-los no estudo. Buscar aprimorar conhecimentos técnicos e, mais que isso, que possam se integrar na sociedade de forma sólida e igualitária. Mais um. Contribuir para despertar do aluno pelo prazer de aprender. Formar cidadãos críticos, autônomos, éticos e solidários. Explorar as potencialidades e considerar as fragilidades dos alunos para o alcance de uma aprendizagem significativa. O que eu vejo nessas missões, né, gente? Eu vejo, assim, que existe, né, no ser professor, uma questão muito forte de querer gerar uma transformação mesmo, né? Formar cidadãos, né? De transformar o ambiente ao redor. Então, assim, ser professor pra gente é realmente uma missão de vida, né? Isso é muito legal, tá? Bom, então, gente, olha só. Como eu ressaltei, né, em relação ao primeiro desafio, a gente ter colocado aquela ideia de alguém fazer um discurso, né, em cima de um palanque e tal, não teve como objetivo foco em fama, né, mas assim, da gente encontrar aquilo que a gente quer ser, foi uma forma de extrair isso dentro da gente. No segundo desafio foi pra gente realmente estabelecer o nosso compromisso de transformação, e o terceiro desafio foi pra gente ter essa missão clara, que a gente conseguiu visualizar e a gente saber aonde a gente tá. Tá? E nesse sentido, para a gente saber onde que a gente está, o que a gente fez? A gente fez o quadro de compromissos, que eu vou projetar aqui o exemplo que eu coloquei lá no e-mail para vocês, tá bom? Então, a imagem ficou um pouquinho mais larga, né? Eu achei que eu tinha feito no tamanho certinho. Deixa eu apagar os comentários aqui, um pouquinho, só para a gente conseguir entender. Tá um pouquinho cortado, mas vai dar pra gente ver direitinho, tá bom? Então, olha só. O que eu fiz? Eu peguei eu recomendei vocês que fizessem, que vocês pegassem um trecho do compromisso de vocês, eram 2 partes, né? E uma das partes era para inserir nesse quadro, e ele é uma espécie de uma rubrica, tá? Ele tem 5 níveis. O primeiro nível é eu ainda não realizo essa ação. Depois, eu realizo essa ação às vezes, mas por acaso. O terceiro, eu realizo essa ação às vezes e me organizo para isso. Então, é uma realização intencional, né? Eu realizo essa ação frequentemente e me organizo para isso. E eu realizo essa ação sempre e me organizo para isso. Ou seja, sempre é algo que acontece intencionalmente. Porque o que acontece muito na educação, tá, gente? Acontece muito que, às vezes, a gente já faz alguma coisa, mas a gente nem faz intencionalmente. É porque é uma coisa natural nossa, tá? E a ideia aqui é que isso se torne cada vez mais intencional, seja mais claro, até para a gente ir podendo e vendo o quanto a gente está se desenvolvendo nisso que a gente quer se desenvolver, tá bom? E aí eu dei o exemplo aí, né, de ser coerente, e o outro é encantar os alunos através de metodologias diversas e prazerosas, tá bom? E aí era para vocês se colocarem aí o X, né, no ponto que vocês acham que vocês estão, o nível que vocês acham que vocês estão em cada uma dessas áreas, ok? E por que eu fiz na forma de uma rubrica, né? Ao longo dos nossos desafios, ficou muito claro onde que a gente quer chegar, que é o ponto B, né? É o norte. E aí agora eu queria afirmar mais, se vocês saberem, identificarem com clareza onde vocês estão, tá? Essa era a ideia.
Então, a rubrica permite isso. Vocês saberem se vocês estão ali mais no 2, né? Se vocês estão no 5, enfim. E por que eu coloquei uma descrição para cada um dos números? Se eu colocasse só, se posicione de 1 a 5, existe uma tendência muito grande da gente se colocar no 3, que é exatamente o meio, tá? Então, eu não tô tão bom nem tão ruim, eu tô no 3. Então, a rubrica permite que a gente consiga avaliar aonde a gente está com mais clareza, de uma forma mais pontual, mais detalhada, tá? Por isso que eu fiz dessa forma. E isso vale, gente, para a sala de aula. Alguns conteúdos que a gente quer avaliar, é muito importante a gente descrever os níveis de aprendizagem. Caso contrário, a gente vai ter dificuldade realmente de avaliar o desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Eu até quero ver se eu tenho uma rubrica aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho, para exemplificar isso melhor. Quem tá lá no meu canal do Telegram, né, sabe que eu postei lá uma rubrica. Eu tô com hoje minha voz, vocês vão ver que ela tá saindo meio atravancada, porque eu peguei um pouquinho de friagem, tá, gente? Então não tá muito fácil para mim falar. Mas olha só. Então, a gente tem isso aí, é uma rubrica analítica, né? Uma rubrica de apresentação oral. Quem tá lá no canal do Telegram, até gravei um áudio explicando, viu? Se você não entrou ainda no canal do Telegram, quando você sair aqui dessa live, você entra no link da bio e pede pra entrar lá, ou você chama a gente no Stories que a gente te manda o link, tá bom? E por que ela é analítica, né? Vocês vão ver aí que existem 3 padrões, né? 3 níveis. Abaixo do padrão, próximo ao padrão ou no padrão. E na linha horizontal a gente tem os critérios. Aí a gente tem critérios, né, de explicação, de organização, de olhos e corpo, voz, recursos, enfim. E aí cada um desses critérios, ele tem uma descrição dentro do nível. Como é que a organização acontece abaixo do padrão? Como é que a organização acontece próximo ao padrão? Como a organização acontece no padrão? Aí, você utilizando determinadas rubricas, você consegue avaliar muito melhor onde o aluno está. E qual que é o benefício desse tipo de rubrica, que é uma rubrica analítica? Como você tem organização, olho e corpo, voz, recurso, tudo separado, são vários critérios, você consegue saber exatamente o que seu aluno precisa melhorar, porque às vezes ele está indo muito bem. O problema dele, por exemplo, é no uso da voz, ou o problema dele foi nos recursos, que foram mal feitos. Então, você consegue dar um feedback muito mais específico, tá, gente? Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com essa rubrica que é uma rubrica holística, você só tem aí os níveis. E todos os critérios, eles estão dentro de um mesmo nível, tá? Você não tem os critérios subdivididos. Então, você tem uma visão geral. O que é o benefício dessa rubrica? Ela é mais fácil de ser produzida, ok, gente? Só que ela não permite que você dê um feedback tão específico para o aluno. Porque, às vezes, dentro do, por exemplo, completamente correto aí, que é o CC, às vezes, dentro dele, o último ponto, que é o da interpretação, não foi tão bom. Mas os outros 2 foram. Realmente foi completamente correto. Agora, aquele último ponto, você acha que foi mais pro frequentemente. Aí, você acaba botando o aluno, né, em tudo dentro do frequentemente correto, porque ainda tem coisas para desenvolver. E aí, o seu feedback acaba não sendo tão positivo quanto ele poderia ser. Deixa eu abrir os comentários aqui para ver se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão da rubrica, tá? Por que eu vou buscando fazer com vocês? Tudo que a gente vai vivendo nesses desafios, a gente consegue conectar com a nossa sala de aula, tá bom, gente? Porque o que a gente está falando é que na sala de aula a gente precisa também trazer esse processo de formação humana, que é o que a gente está vivendo na jornada, não é verdade? Aquilo que a gente está aplicando para o nosso processo de formação humana, a gente pode também trazer dentro da sala de aula. Mas você não vai trazer com uma jornada de autoconhecimento de 4 desafios. Você vai trazer na área específica que você leciona, tá bom? É assim que você vai aplicar, mas é muito importante para mim também fazer sempre uma meta-análise para explicar para vocês por que eu utilizo determinadas estratégias, porque nada é aleatório. Tudo vem, né, claro, dentro de uma experiência na área da educação que eu tenho aí, embora eu seja jovem, eu já tenho há mais de uma década, e então eu gosto de mastigar isso para vocês, tá? Isso é uma rubrica de avaliação. Rubrica, ela é uma ferramenta de avaliação formativa. Eu posso ter uma rubrica para avaliar, para verificar uma avaliação somativa? Eu posso ter, mas o ideal é se você vai aplicar uma observação em sala de aula, se você vai avaliar a qualidade de um produto que os alunos produziram, ou de uma atividade em grupo que eles fizeram, tá bom? Ou de um seminário, ou de um
projeto que eles desenvolveram, enfim, tá? Então, enfim, aí a ideia de trazer uma rubrica, e uma rubrica, aqui, ó, vamos pegar aqui, de novo, a nossa rubrica. Então, a ideia de trazer essa rubrica para vocês, tá, gente, foi justamente para facilitar que vocês se identifiquem onde vocês estão. Vocês podem ver que ela tem uma versão muito simplificada. Por quê? Como eu não sabia o que vocês iam escrever lá, como é o exemplo aí, ser coerente ou encantar os alunos, fica difícil para eu descrevê-las ligadas, por exemplo, à coerência ou ligadas ao encantar, porque cada um ia escrever de um outro compromisso. Mas dessa forma como eu fiz, marcando X, é uma possibilidade também. Só que essa forma marcando X, o ideal dela não é para ser uma rubrica que o professor vai aplicar para avaliar o aluno, mas seja justamente uma rubrica de autoavaliação, que é o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, quando você faz dessa forma como está aí no quadro dos compromissos, você está fazendo uma rubrica de autoavaliação, tá bom? E essa rubrica de autoavaliação, ela é muito importante de ser utilizada, tá bom? Essa rubrica tá em qual livro? Não, essa rubrica não tá em livro nenhum, essa rubrica fui eu que criei. É porque eu tenho um curso, né, gente, de plano de aula inovador e o curso de aprendizagem ativa na prática, eu tenho esses 2 cursos, né? E aí neles eu explico direitinho como é que a importância de rubrica, como é que, enfim, elas podem ser produzidas, tá bom? Existem algumas já produzidas, tá? Mais internacionais, que você pode pegar como referência, traduzir e pegar como referência. Isso eu faço também, para não ter que criar tudo do zero, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido a lógica, ok? Então, existe a rubrica que você vai aplicar em sala para ver o desenvolvimento dos alunos e aquela que você vai disponibilizar em sala para os alunos se autoavaliarem, como é essa que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Sim, você pode criar, com certeza, você deve criar, tá bom? E aí, se você pede uma autoavaliação, só se coloca aí o que você fez ou como é que você se autoavalia de 0 a 5 ou de 1 a 5, tem grande chance deles ficarem no 3, pode ter certeza, tá? Até no curso de aprendizagem ativa na prática, eu dou umas outras técnicas de autoavaliação, utilizando um X, uma bolinha, um tracinho. É uma forma muito legal que eu aprendi e que vale a pena. Tem várias estratégias, tá, gente? Mas não é o nosso assunto de hoje aqui, tá? Bom, vamos começar a filosofar um pouquinho mais, que é muito importante. Deixa eu deixar a rubrica aí pequenininha. Acho até que eu vou tirar ela aqui para não atrapalhar, para vocês me verem melhor. Pronto. Bom, eu quero trazer um pouquinho a ideia de uma coisa chamada constância, tá, gente? Que é isso, né? É aquela ideia de que a gente estabelece um compromisso, mas a gente precisa todo dia reafirmar esse compromisso que a gente tem, colocar em prática, pra gente não desanimar mesmo e para que realmente aqui a gente fundamente aquela transformação dentro da gente, tá? A Edith Stein, que é uma fenomenóloga que eu já falei aqui muito para vocês, né? Ela é uma referência para mim, ela fala dessa ideia do campo das sementes. O que é o campo das sementes? Dentro da gente, a gente teria como se fosse um campo cheio de sementes já plantadas, e o que a gente tem que fazer é regar essas sementes, né? Água, adubo e tal, para essas sementes germinarem, ok? Essas sementes que nós já temos dentro da gente são as virtudes, tá? E o Aristóteles, quando ele vai falar sobre isso no livro Ética Nicômaco, o que ele fala, né? Ele fala que para a gente desenvolver essas virtudes, a gente precisa dos ethos. Esse ethos, da educaethos. O que são esses ethos? São os hábitos, tá? É a gente ter esse hábito, essa constância de fazer aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, aí, ser coerente. Então, quanto mais a gente for coerente nas coisas, nas pequenas coisas dentro da nossa casa, na nossa família, na rua, no trânsito, no supermercado, mais a gente vai conseguir ser coerente em sala de aula. Entendeu? Porque aí você cria o quê? Você cria a prática daquilo ali que você quer desenvolver. Então, para que você seja efetivamente um dia coerente, como a gente colocou aqui nessa rubrica, né? Para que um dia você seja efetivamente coerente, você precisa ser coerente. Então, é isso que é o ethos. O que significa educar ethos? É educar os nossos hábitos como docente. E a gente começar a ter hábitos que sejam hábitos que nos levem ao desenvolvimento de virtudes que são fundamentais para que a gente seja um professor realmente transformador, tá? Então, nesse segundo exemplo, encantar os alunos, né?
poxa, encantar os alunos, como é que eu posso encantar os alunos? Quanto mais você praticar, mais você vai se tornar expert nisso. E você vai encontrar o que encanta os alunos, né? O que desenvolve eles, o que faz eles se envolverem na aprendizagem. Então, ser professor, aí eu vou retomar uma coisa que a gente falou no início, tem a ver com vocação, tem a ver com profissionalização e tem a ver com experiência. Porque é a experiência que vai nos dando essa sensibilidade da gente perceber, tá, gente? Da gente ir percebendo quando que o aluno se encanta, como é esse exemplo que eu tô dando. O que eu faço que faz os alunos se encantarem, né? Mas eu tô com foco, eu tô ligada nisso. Por isso que eu vou identificar e por isso que eu vou aprender com isso. Porque senão a gente fica naquela que a gente fala assim, nossa, eu fazia isso, né? Até sem querer, nem percebia. Mas agora não, agora eu quero que você perceba e que você volte na sua rubrica e vá lá melhorando até você chegar no 5 e se mantenha no 5. Aplicando sempre, né? Tendo a constância que eu falei pra vocês aqui, tá bom? Gente, quando tiver pergunta, bota na interrogação, porque às vezes passa direto, tá? Jana é admiradora da pedagogia Waldorf. Essa é uma pergunta legal. Gente, eu sou uma grande admiradora do Rudolf Steiner. Eu já li muitos livros do Rudolf Steiner, tá? Ele que criou a pedagogia Waldorf, a antroposofia. Ele é uma grande referência pra mim. Eu não sou pedagoga Waldorf. Mas eu tenho muito contato com as leituras, participo de grupo de estudos do ramo de São Francisco aqui em Belo Horizonte e tenho uma grande admiração, mas não sou pedagoga Waldorf. Agora admiro demais, tá? Muito mesmo. Bom, é uma coisa até que eu penso fazer um dia, mas ainda não consegui me organizar, enfim. Onde encontramos seus cursos? Os meus cursos, eles estão todos com as inscrições encerradas nesse momento, Livinha. Tá, mas a gente avisa aqui quando abrir. Agora, uma dica que eu quero te dar é o seguinte: se matricula no workshop Metodologias Ativas 4.0, tá? Gratuito, vai ser massa. Ok. Eu costumo dizer, gente, que alguns hábitos, eles são fundamentais. Na verdade, eu listei 9 hábitos, só que eu não vou citar todos aqui, até porque isso é uma coisa que eu ainda vou publicar, tá bom? Depois que eu contei pra vocês no início, né, a gente fica mais cabreiro ainda, mas ok. E até foi interessante, gente, que antes de eu descobrir que esse rapaz estava plagiando, teve uma live aqui que eu li um conto meu inteiro, que eu ainda vou publicar lá na minha editora nova. Quem não foi seguir lá ainda, segue, tá? Afetos Editora, Afetos com TH. E eu li aqui, quando eu fui dormir, né, Moisés entrou no quarto, eu falei, amor, tô um pouco preocupada, essa live, o meu conto, né, novo, autoral, ainda vai ser publicado no livro. Aí ele falou, não precisa se preocupar com isso, não, ninguém vai copiar isso, não, imagina, não. Ficou naquela, eu falei, ninguém vai copiar mesmo, não. Aí logo depois eu fiquei sabendo desse rapaz, né, é uma pena, gente, a gente ficar com essa preocupação, né, e não é porque eu quero posse de nada, de nenhuma ideia, né, agora, enfim, acho que isso é uma questão que a gente precisa ter cuidado mesmo, todo mundo, né. Bom, então eu falo de alguns hábitos que são fundamentais, eu quero citar 3 deles aqui pra vocês, que eu separei dos 9 que eu listei, vamos lá. Primeira coisa, eu fico em cima, gente. Não consigo mudar isso. Calma aí. Desativar comentários. Vamos lá. A primeira toda ação educativa deve ser pautada no amor. Gente, então o que eu quero dizer com isso? Esse é um hábito que o professor tem que desenvolver mesmo, tá, gente? De ter uma prática diária que seja uma prática com amor. E como é que é esse amor? Existem muitos tipos de amor, né, gente? No sentido assim, eu amo meu marido. O que é o amor que eu tenho pelo meu marido? Tá, eu não sou uma especialista nisso, ok? Eu tô falando pra vocês do que eu examino e reflito. O amor pelo meu marido, ele foi sendo desenvolvido, né? E aí a gente hoje tem uma coisa muito mais, vamos dizer assim, maior do que a gente tinha quando a gente namorava. Agora, quando, por exemplo, a gente fala de um amor de um filho, que a gente tem por um filho, quem é pai e mãe aí, é um amor que ele surge assim, e ele surge quase que inteiro, né? Na verdade, eu mesma não senti imediatamente, foi uma coisa que levou uns dias, mas quando eu passei a sentir, foi uma coisa assim, que me dominou, sabe? E aí tem o amor entre irmãos, o amor filial. Então, a fonte de amor, ela é única, né? Que é aquilo que a gente já conversou numa live, que é essa fonte superior mesmo, da onde o amor vem, né? Agora,
a gente precisa acessar e trazer para o nosso cotidiano de alguma forma. Então, dentro da sala de aula, como é que esse amor se manifesta? Por exemplo, se você realmente você acredita realmente que seu aluno pode se desenvolver, isso é uma manifestação de amor. Se você realmente acredita que todos os seus alunos são modificáveis, todos eles podem aprender, todos eles podem se engajar, isso é uma ação educativa pautada no amor. Se você ouve com respeito, né, se você não xinga, né, se você não distrata, se você não humilha, isso também é uma ação educativa pautada no amor. Eu não estou falando que você vai ter que amar todos os seus alunos como você ama os seus filhos, porque isso realmente é uma coisa muito surreal dentro do nosso modelo, onde a gente às vezes tem, sei lá, 300, 400 alunos. É delicado, porque esse amor, ele exige você conhecer, você ter proximidade e tal. Mas nos seus gestos, né, você pode demonstrar isso. Qual que é o segundo hábito? Todo educador deve se colocar em situação de aprendizagem verdadeiramente. Então, verdadeiramente acreditar que pode aprender com os alunos, sempre querer estudar, sempre querer aprender, sempre querer acreditar que pode ter uma nova forma de ver a educação, ou de colocar a educação em prática, né? Então, isso é um hábito que eu considero fundamental. A gente se colocar na posição de estudante em primeiro lugar. E de sempre imaginar. Como é que eu posso ensinar isso de uma forma diferente? Como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente do que eu estou fazendo, entende? Então isso é também se colocar em situação de aprendizagem. Não é só sempre querer pegar um livro para ler, porque às vezes ler livro demais também, dependendo da qualidade do livro, não ajuda muito. Parar e pensar e refletir, sabe? O que é se colocar em situação de aprendizagem? É acabar uma aula e refletir o que eu poderia ter feito diferente. E ver uma prova onde 80% dos alunos foram mal e questionar e duvidar, será que o erro foi comigo? Será que 80% dos alunos foram mal porque eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Então é aprender com as vivências que você vai ter em sala de aula. E o terceiro hábito que eu considero fundamental, tá, gente? O exemplo vivo é a melhor forma de ensino. E isso eu falo muito aqui na Educaetos. O que significa isso? A gente ser aquilo que a gente quer em sala de aula. Então não dá pra gente querer em sala de aula que o aluno seja educado e que fale direito com a gente. E na primeira oportunidade no trânsito a gente xinga alguém, a gente distrata alguém, ou a gente chega em casa e fala de qualquer jeito com as pessoas. Falar isso pra vocês aqui tem um peso pra mim, porque se eu tô falando isso pra vocês aqui, eu preciso ser isso, né? Imagina se vocês me encontram numa livraria ou enfim em algum lugar e me veem fazendo alguma coisa diferente. Esses dias aí, antes da gente ficar em casa, né, eu tava na livraria aqui em Belo Horizonte e aí uma professora foi atrás de mim: você é a Janaína da Educaetos? E me reconheceu. Então assim, e se eu estivesse agindo de alguma forma diferente do que eu tô falando aqui pra vocês? Então, isso tudo que eu tô falando, claro, tem um peso pra mim também, tá? Então, o hábito de ser um exemplo não pode ser forçado. Esse hábito ele é muito interessante, tá, gente? Porque ele não pode ser forçado. Você ser quem você é verdadeiramente dentro da sala de aula, tá? E para você ser quem você é verdadeiramente, em todos os outros ambientes você tem que ser essa pessoa, né? Então, eu quero que meu aluno seja colaborativo. Aí o professor do lado né, pede um auxílio, você não auxilia, você não conversa, você não faz troca, você não planeja junto, coisas desse tipo, tá bom, gente? Deixa eu ligar os comentários aqui de novo para ver como é que tá aí o sentimento da galera. Então, eu vou... porque eu também parei os comentários, né? Mas a gente pode voltar a falar sobre rubrica mais na frente, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar, né, da síndrome de Gabriela Cravo e Canella, que fala, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. E isso é uma coisa que a gente realmente precisa ter cuidado, tá bom, gente? Porque a ideia é desenvolvimento, é movimento. Então, a gente buscar isso, né, ter essa referência de se colocar sempre em situação de aprendizagem para que a gente gere esse movimento na nossa vida de transformação, tá? A ideia é sempre sabermos que podemos mudar. E olha a força que isso tem. Porque se a gente acredita que a gente pode mudar, a gente vai acreditar que os nossos alunos podem mudar também. Então o que acontece? Quando a gente não tem essa fé, né, essa crença real de que os nossos alunos são capazes de mudar, a gente não tem isso pelos nossos alunos porque a gente não tem isso pela gente. Tá? Agora, quando a gente, por exemplo, a gente começa a viver mudanças na nossa vida, né?
senti-las e ver que elas podem acontecer, a gente passa também dentro da sala de aula a trazer até uma coisa de uma experiência de vida para os nossos alunos, mostrando, olha, eu também assim não conseguia, mas eu superei, e aí fica uma coisa mais real, e a empatia ela flui naturalmente, né? Ela flui naturalmente porque a gente vivenciou essa modificabilidade. Eu falo muito para vocês aqui do Ruven Forestein, né? O Ruven Forestein é o israelita que fundou, né, a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, e ele é assim, para mim ele é uma grande referência, tá? Ele fala sobre a mediação e qual que é a premissa fundamental. Ele recebeu várias crianças lá, ele estudou com Piaget, né? Acho que eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? E ele galera tá presa na rubrica aí, né? Eu vou voltar na rubrica, tá, gente? Fica aqui comigo no tema que eu tô aqui, que a gente vai voltar na rubrica, prometo, tá? É um assunto que o pessoal gosta mesmo. Eu posso até marcar uma live só pra gente falar de rubrica. Eu trago vários exemplos, tá bom? Então, nessa teoria da modificabilidade cognitiva, qual que é o ponto fundamental que ele fala? Todo mundo é modificável. E por que que ele traz isso, tá, gente? Por que que ele traz essa ideia? Ele recebeu várias crianças, pessoas, né, que tinham estado em campos de concentração, foi logo pós Segunda Guerra Mundial, né, que se funda o Estado de Israel, ou que tinham ido ou que tinham perdido os pais ou familiares, tá? Lá nos campos de concentração. Então eram muitas pessoas que tinham vivido experiências traumáticas. E quando foram feitos os testes de QI, aquelas pessoas tinham teste regular ou abaixo do esperado. E ele não aceitou isso, falou, não, a gente precisa, eu preciso encontrar um jeito de desenvolver, de ensinar essas pessoas, e ele desenvolveu um método e vários instrumentos, né? Eu sou formada, né, pelo Instituto Forestein, e assim, eu admiro muito o trabalho dele, tá? Muito mesmo. Então, o ponto fundamental todo mundo é modificável cognitivamente, ou seja, na sua capacidade de aprender, de entender o mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vou expor aqui em detalhes, mas eu tenho uma experiência dessa na minha família, tá? Eu tenho uma experiência dessa, eu vi que meu irmão estava aí em algum momento, não sei se ele está aí, não é ele, né? Mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, né? Que, assim, já chegou a ter laudo médico dizendo que não ia passar da mentalidade de 12, 13 anos, tá bom? Então, assim, é uma pessoa que é casada, que tem família, que é formada. Então, todo mundo é modificável. E não foi nem aplicando os instrumentos do Forestein, não, porque a gente não conhecia na época, tá? Mas, assim, uma pessoa que... Acabei de ver com o André, tá aí, qual dos 39 irmãos? Eu tenho muitos irmãos. Eu tenho 5 irmãos de sangue e 5 emprestados. Mas então, gente, o que acontece? Então é uma presença, né, na minha família que mostra que realmente as pessoas são modificáveis. E eu acho que quando a gente tem uma vivência próxima, ou que a gente viveu, ou da gente vê alguém vivendo, como é o meu caso, a gente realmente passa a acreditar nisso, tá bom? Então, vale muito a pena. Eu já indiquei várias coisas deles aqui. Trouxe o Carlos Rabelo um dia para uma live da Eduquetos Convida. Vocês podem procurar lá também no YouTube, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que foram aparecendo. Gente, hoje minha garganta tá assim. Tô né, combinado aqui. Tem que cumprir a palavra. Daqui a pouco a gente vai escutar a música, tá? Fornecemos a rubrica para eles. Gente, é o seguinte. Depende da rubrica, tá bom? Como eu falei, tem rubrica que vocês vão utilizar para avaliar, por exemplo, o cartaz que eles fizeram, o produto, o projeto. Então, você não vai precisar entregar para eles. Vocês vão olhar e vão avaliar de acordo com a rubrica. Tem rubrica que vocês vão... E essa rubrica, vocês podem, inclusive, dependendo da idade dos alunos, antes mostrar para eles, olha, gente, vocês vão ser avaliados de acordo com esse critério, antes deles começarem um projeto, seja o que for. Aí você já deixa claro como é que eles vão ser avaliados. Então, eles podem ter acesso, tá bom? Vocês podem fornecer para eles terem acesso e aí depois você vai avaliar utilizando ela. Ou você pode não mostrar antes, porque os alunos são do primeiro ano, segundo ano e tal. Às vezes não faz muito sentido naquele material
no roteiro que você deu do trabalho, você já deixou claro o que você queria, não na forma de uma rubrica, mas você deixou escrito e tal. Então, às vezes você não vai ver a necessidade de mostrar, e isso também é legítimo. Depende da sua necessidade e do tempo que você tem também. E aí depois você vai avaliar de fato lá no final como é que foi o desenvolvimento daquilo ali. Existe a rubrica que é para o aluno se autoavaliar. E eu gosto da rubrica que não gera pontos. Eu acho que a gente precisa amadurecer muito ainda para os nossos alunos serem capazes de se pontuar. Ah, Janaína, mas o ator tal, o autor, tá, beleza. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu falo aqui do que eu vivi, tá? Do que eu vivo e vivi, tá? E aplico. Então, até teve uma vez que eu falei aqui sobre sala de aula invertida. E eu falei de algumas experiências que eu tenho, sabe? Que não foram legais. E eu preciso falar da minha experiência, porque eu não criei a Educaetos para ficar resumindo o livro para vocês. Embora eu goste de fazer isso também, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Mas eu criei a Educaetos para mostrar para vocês como é que funciona comigo tudo aquilo que eu leio ou que eu aprendi quando eu fui professora visitante lá na Universidade de Stanford, né, ou nos projetos que eu estou ligados ainda com universidades internacionais, enfim. Então eu busco trazer o que eu vivo, tá? Então, quando eu utilizei a autoavaliação com os alunos dando ponto para eles, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, não foi muito bom. Eu acho que é uma maturidade que precisa ser desenvolvida ainda, ok? E que talvez eu tenha que aprender como desenvolver mesmo. Agora, uma autoavaliação qualitativa é fantástico, é fantástico. Mas, na verdade, na minha forma de dar aula, os alunos fazem autoavaliação praticamente todas as aulas. Só que não é com rubrica, né? Existem várias formas de fazer autoavaliação. É com post-it, é no portfólio, enfim. Eu tenho várias estratégias que eu utilizo, mas eu acho que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, tá? da aprendizagem. Então, se você vai fornecer ou não, Adriana, deixa eu responder a sua pergunta, né? Se você vai fornecer ou não para eles a rubrica, essa é uma decisão que você vai ter que tomar de acordo com a situação, de acordo com a idade dos seus alunos, tá? De acordo com o tempo que você tem, com a necessidade. Porque o legal de apresentar a rubrica é analisar com eles, tá? Então, olha, essa rubrica, vamos ver esse critério, o que está colocado aqui e tal. Então, é bom se dedicar um tempo. E às vezes, se o tempo também não for tanto, e dependendo do seu objetivo, você pode apresentar uma rubrica holística que ela é um pouco mais simples, tá? Então, até teve uma pergunta que apareceu aí num post que eu fiz no feed, foi uma pergunta bem legal, né? Talvez eu não tenha sido clara e a pessoa questionou um pouquinho, porque eu falei essa questão da praticidade do tempo. Gente, nesse momento que a gente está sobre a aplicação de avaliação, né? Que aí tem um vídeo que eu falei sobre avaliação e eu falo que você tem que, nesse momento de Covid aí, na hora de aplicar a avaliação à distância, verificar de colocar as questões de acordo com as suas possibilidades. Então, o que acontece, gente? Tanto no ensino presencial quanto no ensino online, existe uma coisa que é possibilidade, tá? No meio internacional, eles chamam de must do ou can do, tá? É aquilo que você tem que fazer, aquilo que você pode fazer se der tempo. Escolhas precisam ser feitas, não dá para fazer tudo. Você tem família, você tem outras coisas para fazer, você tem outras salas, séries, turmas. Então, não dá para a gente também criar um modelo ideal de educação que ele é inatingível. Então, a gente precisa sim pensar naquilo que é o ideal e naquilo que a gente tem como fazer dentro do tempo que a gente tem. Isso é legítimo, isso não muda o nosso ideal dentro da educação, os sonhos que a gente tem e nem a forma como a gente vê a educação, mas a gente tem que pensar nisso. É pior do que estabelecer um objetivo que a gente não vai conseguir alcançar, a gente vai terminar as aulas tudo uma coisa em cima da outra, sem finalizar, e aí, enfim, vira uma bola de neve, tá? Então, nesse momento do Covid, o que eu estou orientando as minhas professoras, né, gente? Hoje eu sou coordenadora pedagógica, eu tenho vários professores que, né, estão trabalhando comigo e eu trabalho junto com outras coordenações também, né, com as outras coordenadoras das outras unidades, trabalhando junto. A gente desenhou um modelo de prova específico, que tem muito mais um contexto oral do que um contexto escrito. E a gente criou uma rubrica, estabeleceu essa rubrica, botou os detalhes para os nossos professores, para auxiliá-los. Amanhã eu vou reunir com eles, inclusive, para a gente validar isso tudo. Mas eu falei para eles, olha, na hora de formular as questões, pense nas possibilidades que vocês têm de correção. Não faça uma quantidade que vocês não vão dar conta, porque eu sei como está sendo trabalhar com 2 meninos dentro de casa, com meu marido trabalhando também. Então eu entendo que minhas professoras estão vivendo isso também. Entendeu? A maioria delas é mãe.
Então, possibilidade é uma coisa que tem que ser pensada sim. Eu defendo isso, falei. Se precisar, defendo vocês diante dos pais, defendo diante dos superiores, porque, gente, é isso que a gente tem que pensar. Então, tem um vídeo que eu botei aí, que eu falei disso, é nesse sentido que eu tô falando, tá bom, gente? Não é no sentido de que a gente não vai fazer a melhor avaliação. A gente vai fazer a melhor avaliação possível, tá? Então, Adriana, eu já comecei a falar um monte de coisa, porque essa é a minha tendência, né? De acordo com o meu marido, quando a gente vai nos lugares, ele não fala nada, porque eu não deixo ele falar, porque eu falo demais. Qual das rubricas é melhor de ser usada? Não tem melhor ou pior, depende da situação, tá? Todas elas têm prós e contras, tá bom, gente? Eu vou fazer uma live só de rubrica. Olha só, gente, vocês ficaram com a memória presa nessa rubrica. Todos os sujeitos aprendem. O que ocorre são formas diferentes de aprender. Isso é uma verdade mesmo, tá? Um adulto é modificável. Muito bom, sim, até um idoso, uma idosa. Com certeza, todo mundo é modificável. Que modifica, gente? Não é a carne, não é a matéria, não é a matéria orgânica, não, que modifica. O que modifica é o que está dentro da matéria orgânica. Então não importa a idade. Não importa a idade. É essa que é a grande questão, que a gente tem que tomar cuidado com esse materialismo que tá, sabe, imposto aí, a nossa forma de ver as coisas. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, né, para não ficar muito... um pouco tempo, é um assunto muito profundo, mas é a cabeça, é a consciência, é a memória. É isso que a gente está falando de ser modificável, né? Esse cognitivo tem tudo a ver com essa memória, com essa inteligência. Então, isso não tem idade, tá? Não tem idade. A idade, ela é do físico, é da matéria. Já mas o cérebro, a neurociência, ok. Eu respeito a neurociência, eu gosto. Tenho vários posts aí da neurociência, mas eu tenho uma visão mais profunda, que eu já falei pra vocês aqui, quem me conhece sabe, tá bom? Eu vou além, ok? Acredito sim que tem todas essas questões físicas relacionadas ao cérebro, e acho que a neurociência traz muita coisa, mas ela vai empacar, para mim ela vai empacar em algum momento, tá bom? Porque existe um lado etéreo, existe um lado imanente, que não dá pra gente negar que existe, então não importa a idade. E isso Feuerstein, ele é a prova disso, tá? Porque ele educou crianças, velhos, enfim, não teve... Eu utilizo velhos, tá, gente? Porque... eu gosto dessa palavra, acho uma palavra bonita. Não estou desmerecendo os idosos, né? Hoje, politicamente correto, tem que falar idoso, mas eu gosto. Tem um livro da Ecléa Bose que chama Memória de Velhos. Eu acho isso tão bonito. Sua postura é muito boa, sempre foi assim? Que tipo de postura? A minha postura mesmo assim não, porque eu tô toda encurvada, né? Deixa eu melhorar a postura aqui, né? Gente, eu não sei. Eu acho que... é difícil pra mim responder, né? Cadê a autoavaliação? Vamos aplicar a autoavaliação agora e responder a pergunta da Andresa, por favor, Janaína? Vamos colocar em prática aquilo que a gente tá falando? Vamos ser coerentes? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, assim, eu me pauto muito no que eu recebi dos meus pais, né? Então, assim, os meus pais, eles sempre me trouxeram essa visão de mundo, que eu acho que é o que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês. Então, nesse sentido, acho que eu sempre tive essa visão de mundo, tá? Eu, quando era jovem, aconteceu isso, né? Meu pai passou 2 meses aqui em casa, ele tava até lembrando, né? Que eu queria ir para virar freira, eu queria ir para um mosteiro. Nossa senhora, a palavra aqui tudo trocou. Eu queria ir para um mosteiro para poder ficar lendo São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não sei o quê. Eu não sou católica, né? Não, eu tenho muito respeito, mas eu não fui nem batizada na igreja católica, mas tenho muito respeito, gosto de ir para igrejas, né? Eu me sinto bem, é um lugar que eu me sinto bem. Aí eu queria, quando eu tinha 15 anos, eu queria ir para o mosteiro para poder me dedicar à filosofia, à leitura, à espiritualidade. Então, acho que nesse sentido, sim, sempre fui, de ter essa busca, tá? Eu tive a leitura do Corpus Hermético, por exemplo, que é um livro que reúne vários textos que acreditam-se ser, né, do Hermes Trismegisto. Eu li muito jovem. Eu tinha muito contato com as filosofias ligadas ao Egito Antigo, quando eu era adolescente e tal, enfim. Então,
Acho que de alguma forma, sim, essa é uma busca que eu venho tendo e que condensa, né, o que eu sou hoje, né? O marido tem mais propriedade. Moisés falou alguma coisa aí? Deixa eu ver. Moisés falou de mim, amor? Há controvérsias. Ai, olha aí eu sendo entregue, gente. Vamos lá. Tô lembrando. Boa noite. O que é? Boa noite. A gente vai escutar a música, tá, gente? Espera aí, não vai embora, não. Fiz citações ao seu trabalho em uma entrevista. Ganhou admiradores aqui em Oswaldo Cruz. Que legal! Grata, professor Everton. Pô, que honra. Fico muito feliz, viu? Grata mesmo. Aí tem o mesmo comentário aqui outras vezes. Só pra saber, Moi que escolhe seus looks, os brinks, beijos. Ai, eu tô usando o mesmo casaco toda live, porque aqui tá tão frio. Eu até pensei nisso hoje. Bom, gente, vamos ouvir a música, né? André, vai ser uma peça. Quero muito aprender a usar portfólios. Quando será o próximo curso? A próxima turma? Gente, a gente tá resolvendo, tá? Mas tem muita gente pedindo, tá? A gente vai abrir. Porque eu vou ter uma mentoria já próxima, marcada agora em maio. Então eu tô organizando pra abrir, viu, gente? Quem quiser falar aqui pra todo mundo o que sentiu, tá, gente? Eu chamo aí rapidinho. A gente tem 5 minutos pra acabar a live, mas dá tempo de falar, tá? Gente, olha só. Essa parte, né? Eu gosto muito. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. A Thaís comentou aí, alguns comentaram, né? E é isso, né? Esse mesmo violão que é o nosso instrumento de trabalho, que é ser professor, né? E a gente compor com esse instrumento uma canção nova. Isso se refere a isso que a gente está vivendo agora, das aulas remotas, mas se refere também a todos os dias que a gente entra na sala de aula, né? Então, a gente pegar esse instrumento que a gente tem, que é a nossa fala, nossa pedagogia, né? Nossa prática, e compor uma canção nova. Isso é muito legal, né? E aí depois, a Coração se apronta para recomeçar, né? E também essa decisão nossa na jornada do autoconhecimento, né? A gente tá se aprontar, porque isso é uma coisa muito importante, a gente tem a prontidão. Então, eu quero me transformar, agora eu vou organizar minha casa aqui para gerar essa transformação, para caminhar de uma forma melhor, para caminhar de uma forma diferente, né, para procurar ser uma pessoa realmente melhor, né, e um docente melhor, que as duas coisas estão totalmente interligadas. Esquece esse medo de amar de novo, né? Deixar para trás os medos, a incerteza, né? E buscar essa transformação que você almeja. Então isso é muito legal. Acho que ninguém quis falar que não, tão tímidos, né, gente? Mas, bom. Sempre vai ter uma nova canção para ser tocada, com certeza, sempre vai. Sempre vai. Obrigada, gente. Grata pelo carinho, viu? Grata mesmo. Muito bom receber isso de vocês. Então, acho que tem tudo a ver para esse momento, tá, gente? A gente trazer essa música, porque é isso. Vocês estão participando de todos os desafios, vocês estão se preparando para esse recomeço, tá? Se apronta para isso e vamos caminhar, tá? Vamos caminhar. Gente, essa live há de ficar salva, tá? Porque vocês viram o que aconteceu no anterior, mas vai ficar salva, se Deus quiser, tá? Deus quiser. Tem mais umas perguntas aqui, deixa eu projetar. Desejo a você muita força, você transformou minha quarentena, sou muito grata. Força, Prof. Jana. Grata, Aline. Pô, que mensagem legal. Muito grata mesmo. Vocês vão me fortalecendo também, tá? Janaína, aulas remotas têm se tornado melhores depois de você. Vocês querem me fazer chorar, né? Isso que vocês querem. Já tô... Olha aqui, gente, olha quem voltou. Bendita rubrica. Essa rubrica seria os diagnósticos. Dentro da avaliação formativa, que é essa avaliação que é contínua, perene e tal, você pode ter... você tem a etapa na avaliação formativa, que é a avaliação diagnóstica, que é no início da disciplina, do ano, da unidade, enfim, tá?
Ou você pode utilizar ela ao longo do processo mesmo. A avaliação formativa acontece tanto no start, ali no momento do início, quanto durante, ok? E até para finalização, você pode utilizar a avaliação formativa. Ela pode ser uma ferramenta também para você dar a nota e fazer o ranqueamento, tá? Em sala de aula. Então, não tem problema, tá? Uma estratégia que tem vários objetivos e várias colocações aí. Eu vi alguém perguntando de sorteio, passou aqui. E o que acontece, gente? O sorteio é no desafio 4, tá? Amanhã vai sair o desafio 4. Aí vai ter 2 dias, né, pra fazer. E aí na live do dia 2 de maio, que é a live do desafio 4, vai ter o sorteio. Tá? Então acho que eu respondi todas que estavam aqui, tá, gente? Aí o Instagram já tá me avisando que eu tenho 1 minuto. Muito interessante envolver a música. A música desperta muita sensibilidade, concordo. Eu tenho uma colega que eu conheci ela, né, via Stanford, inclusive, né, e ela inicia toda a aula dela com uma poesia. Eu acho isso muito legal mesmo. Eu gosto com música, sabe, gente? Agora, música, na sala de aula presencial, às vezes gera alguns problemas técnicos. Mas o que eu tenho de padrão mesmo, todo início de aula meu, é uma mensagem que eu deixo na sala de aula e alguma indicação para já chegarem fazendo alguma coisa, mas é uma mensagem, e uma pergunta, tá? Isso é uma coisa padrão minha, tá? Uma coisa padrão minha, não sei se esse português está certo não. 20 segundos, gente, olha, foi uma alegria estar com vocês, grata pela presença aqui. Vou terminar com a minha frase clássica: vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente, boa noite, grata pela confiança. 6 horas de amanhã, desafio 4 lançado. Até mais.